Aí diz o texto, esquadrinhando diariamente a palavra, e muitas mulheres de posição foram, não poucos, e varões também. Verso 13, mas logo que os judeus tessalônicos tiveram notícias que também em Bereia a palavra de Deus era anunciada por Paulo, foram também para lá com o fim de incitar e alvoroçar as multidões. Não eram os crentes que creram em Tessalônica, eles não foram, porque eles iriam morrer, mas os mesmos que haviam expulsado Paulo de Tessalônica, onde ele tinha dado os maiores sermões da escatologia, que ele nunca mais deu. Verso 14, então, atuando com rapidez, os irmãos enviaram Paulo para que fosse até o litoral, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Aí o verso 15, e dali aqueles que acompanhavam Paulo conduziram até Atenas. Olha aí, onde eu vou chegar é aqui, onde eu vou terminar a palavra, razão pela qual eu comecei a ler Atos capítulo 21. Vocês vão entender tudo agora. Agora vocês vão entender. Veja só, 17, 15. E dali aqueles que acompanhavam a Paulo o conduziram até Atenas. E antes que voltassem, receberam uma ordem de Paulo para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido, o mais depressa possível, e então partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava no seu interior contra a idolatria. Aí o verso 17, acompanhe comigo, 17. E disputava verdadeiramente na sinagoga com os judeus e os devotos. Então não só na sinagoga ele disputava, mas fora da sinagoga havia um lugar chamado Ágora, que é a praça. Ágora. Vou mostrar aqui agora a razão pela qual eu estou dando essa palavra hoje. Essa é a razão, aqui que eu vou fechar tudo. Deixa eu apagar aqui. Aqui está a revelação, preste atenção agora. Preste atenção que eu vou falar agora. Preste atenção, isso aqui é a parte importante. É mais importante agora. E aqui, eu vou fechar aqui. Preste atenção. Atenas é um lugar alto, mas tinha um lugar ainda mais alto, que tinha uma escavação ali, tipo um pequeno anfiteatro, onde eles se sentavam, e eles vinham de todas as partes do mundo, eles vinham, e aqui embaixo havia aqui era o Areópago, e aqui era o Ágora. Aqui era o Ágora. E aqui ficavam os epicureus e os estoicos. Ficavam aqui. Alguns ficavam vendo quem era que estava falando. E quem estava falando que fosse bom para falar aqui, então eles o subiam na escadaria do Areópago para falar ali para os homens mais sábios, segundo eles, do mundo, que vinham para essa grande convenção no Areópago. Porque eu estou fazendo esse desenho, olha aqui, estou fazendo esse desenho por uma razão. Havia dois lugares, número 1, o Ágora, número 2, havia o Areópago. E aqui nós temos uma letra A, que era a sinagoga onde eles estavam, eles também havia a sinagoga. Vamos colocar aqui a sinagoga, aqui havia a sinagoga. Muito bem, ok. Então está explicado pelo desenho que eu quero dizer agora, veja só. Vamos lá. Tá muito bem. Voltando ao texto, para fechar aqui, eu quero fechar aqui, presta atenção. Aí diz assim, que quando Paulo esperava os seus dois companheiros, né, que eram Silas e Timóteo, aí o capítulo 17, ele disputava com eles na praça, que é o Ágora, todos os dias, os que concorriam para lá. Quer dizer, quem não podia subir lá no Areópago, escutava eles no Ágora. Areópago e Ágora. No Ágora, diz o texto, Paulo, aqui ó, e tomando levaram-no, aqui, deixa eu ler aqui o texto, verso 18, e alguns filósofos que andavam por ali, as abelhinhas que andavam por ali, dos epicureus e dos estoicos, né, os que criam no prazer, né, e os que criam no sofrimento, os dois. Uns diziam, não, temos que sofrer para conseguir a vida eterna. Outros, não, nós temos que aproveitar a hoje, porque amanhã não tem mais nada. Essas eram as duas filosofias que vogavam lá, os que falavam lá em cima, no Areópago, e disputavam entre eles sobre essas duas linhas de doutrina que nós já conhecemos. E aí, assim, e alguns deles diziam, o que quer dizer esse charlatão? Lá no Ágora. O que quer dizer?
esse charlatão. E outros parece ser um arauto de deuses estrangeiros, pois anunciava-lhes a Jesus e a ressurreição. Você pode ver aqui que eles estão aqui dizendo que Paulo falava não no ágora, que Paulo pregava no ágora, né? Mais ou menos trazendo aqui uma palavra aqui para vocês. O que ele pega na congregação? Será que ele for para a sede ele vai falar a mesma coisa? Se nós pegarmos no ágora da congregação esse camarada e levarmos para ele pregar lá na reunião de obreiros da sede, será que ele vai ter coragem de falar a mesma coisa que ele fala na congregação? Porque na praça, no público, né, abertamente, no Face, ele fala tudo isso. Mas será que lá no Areópago ele tem coragem de falar isso? Será que ele continua profeta mesmo, se ele for levado para o Areópago? Então tem muita gente que fala tudo o que quer no ágora, mas quando ele chega no Areópago, ele baixa o rabo. Baixa o rabo. Isso aí. Isto é, o tom dele muda. Muita gente, quando está indo para a eleição, quando está indo para se candidatar a uma eleição, fala tudo no ágora. Mas quando ele está no poder, fica mansinho e não faz mais nada. É isso aí que está acontecendo. Gritou muito no ágora, mas no Areópago tá com medo. Tá com medo dos grandes. Né? Tá com medo. Falou muito na congregação, da sede, murchou. Ficou com medo. Exatamente isso que tem acontecido exatamente. Por que você está falando isso? Porque quando Paulo sobe no Areópago, que os epicureus... Olha o texto que diz assim, ó. Aí o verso 19. Tomando-o, levaram ao Areópago, o conselho de Atenas. Aí na sua Bíblia de Nelson explica aqui, né, o conselho ateniense. Só na versão de Nelson mesmo. Não tem jeito isso aqui. Não tem jeito, só foi aqui, ok. Dizendo, nós poderemos saber que nova doutrina é essa que falas? Nós queríamos saber lá em cima no Areópago. Queríamos saber lá na sede, queríamos saber lá na convenção, no concílio, queríamos saber lá onde estão os chefes principais. Que doutrina é essa que você está falando? Pois trazes aos nossos ouvidos certas coisas estranhas e queríamos saber o que pode ser isso. Porque todos os atenienses estrangeiros ali residentes não se ocupavam de nenhuma outra coisa senão de contar ou em ouvir a última novidade. E Paulo então é levado ao Areópago. E quando ele chega no Areópago, ele simplesmente murcha e ele não fala absolutamente nada do que ele estava fazendo. Veja só que coisa. Literalmente. O que você vai fazer agora? Você está no Areópago, Paulo? Agora você vai ter que falar o nome Jesus. Fale o nome Jesus, você falava lá embaixo no ágora. Não, vou trocar por varão, para não escandalizar aqui. Para que ninguém se escandalize, eu vou falar, ô varão! Né? E quando ele começa a falar e cita, em vez de ele citar textos das Escrituras, ele cita uma poesia dedicada ao Deus do Olimpo, das Olimpíadas. Você pode acreditar nisso? Ao invés de ele citar essa escritura, ele tenta se contextualizar com os homens da sua época. Murchou no Areópago, Paulo! Murchou no Areópago, senhor Paulo! Não citou nenhuma vez o nome de Jesus, né? Não ligou a crucificação a Cristo. E quando ele ia falar do varão ressuscitado, eles tomaram o microfone de Paulo no Areópago e disseram, depois destas coisas, depois a gente te ouve a respeito disso, porque quando nós perdemos a grande oportunidade que Deus nos dá, porque o que aconteceria se Paulo tivesse pregado o Cristo ressuscitado ali? E que se ele pregasse o Cristo ressuscitado, ele pregaria com o poder do Espírito Santo. E o dono da sabedoria, que é Deus, que dá o Espírito de sabedoria, teria dominado ele. E a mensagem de Paulo seria outra mensagem. Foi tão fraca a mensagem que Paulo pregou lá, que só o Areopagita, que é o que cuidava
limpava e cuidava do Areópago, e uma mulher. Só eles dois ajudaram a Paulo, assim, tentando confortar que ele foi um fracasso de mensagem. E ele desce dali triste. E diz a Bíblia que quando ele desce de lá, ele vai para Corinto. Versículo capítulo 18, verso 1 diz assim: depois disso, Paulo retirou-se de Atenas e foi para Corinto. E quando ele vai para Corinto, ele vai tão triste, tão angustiado, que ele então escreve dizendo: tomei uma decisão. Aquilo que eu fiz, que aconteceu comigo lá em Atenas, nunca mais vai acontecer. Veja só que coisa impressionante. Ele começa a falar assim, no capítulo 1, 1 Coríntios, no capítulo 1, lembrando disso, ele começa a dizer assim do verso 20, onde está o sábio? O sábio de Atenas, capítulo 1 Coríntios 1, 20. Ele apanhou tanto em Atenas que ele desce e diz o que ele vai dizer agora, que vocês vão ler comigo. Veja só o texto diz assim. Onde está o sábio de Atenas? Onde está o escriba? Onde está a dialética dos helenistas deste século? Porventura Deus enlouqueceu a sapiência deste mundo? Ele se arrepende profundamente por ele não ter falado com autoridade e debaixo do poder do Espírito Santo, doesse a quem doesse, se a pessoa não gostasse, se a pessoa não fosse com a cara dele, se a pessoa odiasse, Deus iria abrir o púlpito para ele, meus irmãos. Ninguém ia tomar o microfone dele. Porventura Deus não enlouqueceu a sabedoria. Aí o verso 21 diz assim, visto que a sabedoria de Deus... Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não pode conhecer a Deus por meio de sua própria sapiência. Foi o que ele fez lá em Atenas. Então ele aprendeu a lição. E foi do agrado de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, que ele deveria ser louco lá em Atenas. Mas ele não foi louco lá. Ele aprendeu, ele apanhou, ele levou paulada. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então agora está dizendo assim, nunca mais vou deixar de pregar o Cristo crucificado. Eu vou falar o nome dele, eu vou falar que ele é crucificado. Eu vou falar do Cristo crucificado. Que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. O desenho que eu fiz ali, ok? O desenho anterior. Portanto, vede, irmãos, quanto a vossa pregação... que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, senão que Deus escolheu as loucas deste mundo para envergonhar as sábias, que Deus escolheu as coisas débeis deste mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Paulo está falando aqui da mensagem de domingo passado, do gafanhoto, do coelho, né, da lagartixa e da formiga. Essa palavra que Jesus leu em Provérbios 24 e ele citou em Lucas capítulo 10. Paulo volta a citar isso aqui. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezadas, as que não são, para anular as que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na sua presença. Aí então ele conclui dizendo no capítulo 2, versículo 1, e eu, irmãos meus, quando fui ter convosco, porque em Atos capítulo 18, verso 1, ele desceu aqui, ele desceu, capítulo 18, verso 1, ele está descendo da grande experiência que ele teve lá em Atenas. E então ele diz assim, verso 1, capítulo 2, verso 1 de 1 Coríntios,